nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre o concreto polimérico e concreto translúcido. Os integrantes são eu, Carlos, Henrique e o Ricardo. Então, começando com o concreto polimérico, por definição, de acordo à ACI, o American Concrete Institute, ele é um concreto no qual um polímero orgânico serve como ligante, ou seja, ele é um material compósito. Ele pode ser dividido em 3 classes que nós vamos ver no decorrer do trabalho. Bom, sou o Ricardo aí dando prosseguimento, né? A ideia de se unir o polímero ao concreto, né? Ela data lá de 1923, em que era aplicada, né, para utilização em calçamentos. Aí se utilizava o látex, né, que é a borracha natural, que está ali na imagem retirada da seringueira. Cerca de 20 anos depois, aí se passou a comercializar o concreto polímero e o modificado com polímero. A gente vai explicar um pouquinho mais para frente, tá? E na década de 70 que aí veio o desenvolvimento e comercialização do concreto impregnado por polímero. Então, atualmente não existem normas específicas para o concreto polimérico. As únicas que encontramos a respeito do assunto foram a STM D6783 e a C1312. Como eu falei anteriormente, né, o concreto polimérico, existem 3 tipos dele: o polímero, o modificado e impregnado por polímeros. Né? Então, falando um pouco mais sobre o concreto polímero, o que seria ele? Ele é uma mistura de agregados com polímero, né? onde que o polímero está sendo o único aglomerante. E é importante aqui a gente estar atingindo a máxima densidade do agregado. Já explico um pouco mais para vocês por que disso. E para estar produzindo ele, né, a gente substitui totalmente o CP, né, o cimento Portland, por uma resina polimérica. Ele basicamente é isso, tu tá pegando, tá substituindo o CP totalmente por um polímero. O CP até pode entrar para estar servindo como agregado, que se fala na reutilização do CP, ele vai entrar como se fosse uma brita aqui dentro, né? Mas basicamente não se utiliza o CP dentro do concreto polímero. E para estar calculando, né, o traço dele, é muito importante que a gente preste atenção na umidade máxima dos agregados, que não pode ultrapassar 2%. Ele é embalado a seco e tal, para estar atingindo o máximo fator de empacotamento das partículas. Até porque a umidade aqui vai causar deteriorização grave nas propriedades. E ele não vai estar endurecendo a mistura se ultrapassar isso. E é importante que a gente está atingindo esse fator de empacotamento para a gente estar conseguindo a máxima densidade do agregado. Aí a gente vai estar minimizando a quantidade do aglomerante. Por que isso? Ele é muito caro, né? Então a gente está reduzindo o custo dele aqui para estar conseguindo viabilizar o processo. Então é importante que a gente escolha muito bem os agregados, né? E qual que é a função do filler aqui dentro? Está gerando melhor trabalhabilidade, está incrementando a resistência e está impedindo também a segregação, né, do concreto. Então, o concreto modificado por polímeros consiste na substituição parcial do cimento Portland por uma resina polimérica, ou seja, a gente vai ter o traço, vai retirar uma parte do cimento e substituir por um polímero. Isso, então, nós vamos ter 2 aglomerantes, que no caso vão ser o cimento Portland, que pode ser geralmente o CP1, CP2 ou o CP5, mais um polímero, que geralmente é algum tipo de látex. Essa substituição tem por função alterar propriedades físicas tanto em estado endurecido quanto em estado fresco. Esse tipo de concreto ele é característico pela alta habilidade de adesão em um concreto um pouco mais velho, já desgastado. Quanto à forma de produção, o concreto modificado por látex possui uma forma muito semelhante ao concreto convencional, iniciando-se primeiro com a adição do agregado graúdo, uma parte da água, sendo cerca de 60%, após isso a adição do cimento e o agregado miúdo. Essa parte, então, é o que conhecemos. Após isso, então entra a parte diferencial do processo, no qual é adicionado os 40% de água restantes, juntamente com um monômero em suspensão e um catalisador. Esse monômero em suspensão, após uma reação de polimerização, vai se transformar no polímero, que dará as características diferentes ao nosso concreto. Já o catalisador tem como função possibilitar o endurecimento do monômero em forma de polímero e acelerar esse processo. Após isso, então, é feita a mistura, adicionado um retardador de pega e efetuado mais um tempo de mistura.
Após isso, então, ele está pronto para o lançamento. Vale ressaltar que o tempo de mistura dura em torno de 5 minutos. Já o lançamento deve ocorrer entre 15 e 30 minutos a partir do início do processo. Então, como ele é um concreto especial, o concreto modificado por polímeros deve ter algumas considerações em seu traço. A primeira delas é que os componentes do polímero eles atuam dentro da mistura, aumentando a fluidez e a trabalhabilidade sem a necessidade de água adicional, ou seja, eles atuam como dispersantes do cimento Portland. O segundo fato é que a seleção da quantidade de polímero afeta as propriedades físicas de duas formas, sendo através da quantidade de látex adicionado ou de água retirada, tornando mais fluido ou menos fluido. Deve-se lembrar também que, como não há normativas para a produção de concreto polimérico, não existem consumos mínimos ou máximos definidos em norma para a execução dos traços. Para isso, então, comumente são usados traços pilotos, que são o método mais apropriado para avaliar o efeito de cada componente na mistura. Então, após pesquisar um pouco na internet, achamos um valor comum da adição de látex com relação a látex cimento de 0,15, isso em massa. Outro tipo de concreto polimérico é o concreto impregnado com polímeros. Ele consiste em um tratamento que é feito após a cura, no concreto convencional, e esse tratamento ele visa a redução dos vazios capilares, os quais afetam tanto a resistência quanto a durabilidade. Além disso, é muito importante que sejam utilizados monômeros de baixa viscosidade, pois os poros capilares do concreto eles são muito tortuosos, ou seja, uma resina de alta viscosidade ela não vai conseguir penetrar bem nesses poros. E ele é considerado também como processo de tratamento superficial, pois ele ocorre na superfície do concreto. Aqui eu vou falar um pouco sobre a forma de produção do concreto impregnado. Então, em uma primeira etapa, tem-se a moldagem do concreto, e após a cura, ele vai ser submetido a um processo de secagem e remoção do vácuo, para que os poros capilares estejam vazios e a resina consiga preencher bem esses poros. E após essa etapa, o concreto ele é impregnado ou imerso em resina polimérica, a qual vai sofrer uma reação de polimerização dentro do nosso concreto. Aqui vou comentar um pouco sobre os materiais utilizados para a fabricação do concreto polimérico. Então, temos os materiais convencionais do nosso concreto, como a água, cimento e agregados, e os materiais específicos para a produção do concreto polimérico, como o monômero, que na maioria das vezes é uma resina polimérica. Também temos o catalisador, que pode ser calor ou produtos químicos, e que vai ter a função de acelerar a reação de polimerização. E além disso, temos os aditivos, como o endurecedor, que vai melhorar a hidratação do concreto, pois em alguns casos o concreto passa por um processo de secagem, ou seja, remoção da água, como é o caso do concreto impregnado. Também temos o aditivo retardador, que é utilizado no concreto modificado por polímeros, porque ele tem um tempo de pega curto. E também temos o plastificante, que é utilizado para que o concreto fique mais plástico e continue tendo um tempo de pega rápido. Falando agora sobre as vantagens da utilização do concreto polimérico, cabe destacar que ele possui uma elevada resistência à corrosão e à reatividade química, ou seja, ele pode ser aplicado em zonas costeiras. Além disso, é mais difícil ocorrer carbonatação nesse tipo de concreto, então ele pode ser aplicado em locais que têm uma elevada concentração de gás carbônico, ou seja, em túneis e viadutos. Outra vantagem é que ele reduz a retração, ou seja, o concreto vai diminuir menos o seu volume em consequência da perda de água contida no seu interior, quando comparado com o concreto convencional. Ele também pode ser aplicado em seções transversais muito finas e também é resistente a altas temperaturas. Além das vantagens, o concreto também apresenta desvantagens. Então, ele possui um elevado custo, cerca de 15 a 20% mais caro do que o concreto convencional. Além disso, é necessária uma mão de obra especializada para a execução deste tipo de concreto. Ele é um material de difícil manipulação com ferramentas convencionais. É essencial o uso de EPI, ou seja, é necessário o uso de luvas para a proteção da pele. E também apresenta altos valores de fluência, devido às propriedades viscoelásticas da resina. Bom, quanto às propriedades do concreto polimérico, em estado fresco em relação ao concreto convencional, ele possui uma maior trabalhabilidade. Já em estado endurecido,
ele tem uma maior resistência à tração, compressão, flexão e à abrasão. Ele resiste melhor também ao ataque químico e ao ciclo gelo e degelo. Ele tem por característica ser um concreto muito mais leve, tendo uma densidade muito menor. Possui elevada aderência a substratos, ou seja, quando aplicado sobre um concreto mais velho, ele possui uma baixa permeabilidade, o que eleva a sua durabilidade, pois os agentes patológicos não conseguem entrar nele. Ele tem um tempo de cura curto e também atua como ótimo isolante térmico, elétrico e acústico. E onde é que a gente consegue utilizar, né, o concreto polímero? Devido à sua propriedade, como se fosse fazer uma proteção, ali no concreto, a gente consegue estar utilizando para impermeabilização de estruturas, por exemplo, e aqui a gente utiliza a resina à base de epox. Essa mesma resina a gente consegue estar utilizando em recobrimentos e repara corrosões. A gente utiliza também resinas furânicas aqui, resinas à base de epox, a base de poliéster e metilmetacrilato. A gente utiliza muito para fazer pisos industriais, né? E o poliéster também é muito utilizado naquelas bancadas de pia silestone, como tem aqui na imagem aqui embaixo, que são basicamente quartzo, né, e poliéster. A gente também utiliza o concreto polímero para fazer tanques de ácido, bueiros, drenos, barreiras de rodovias e tubulações, que aqui a gente precisa de uma maior resistência, por exemplo, em aeroportos, em vias muito movimentadas, né? E com concreto polímero a gente também consegue reduzir a seção transversal e fazer ela no formato de um V, né? Que a gente consegue aqui, por exemplo, também a autolimpagem desse canal, né? E também um maior fluxo hidráulico. Aqui são estruturas monolíticas que tem a grelha e o canal junto, né? E utilizam a resina epoxídica, éster vinílica e a base de poliéster. Essa base de epox a gente utiliza muito também para componentes estruturais pré-fabricados. Esses são muito importantes nos tanques de ácido. Que nem a gente tem aqui do lado, eles conseguem fazer essa proteção com esses elementos, né? Então, ela também é muito importante, além dessas utilizações, provas de esgoto, usinas de dessalinização, construções elétricas, obras marinhas e central nuclear também, utilizando todas essas resinas que eu já comentei. Já nessa segunda parte da apresentação, a gente vai falar sobre o concreto translúcido. Aqui eu trago uma breve definição sobre ele. O concreto translúcido é a combinação de materiais convencionais do nosso concreto, como o cimento, os agregados e a água, com fibras óticas. Esta combinação permite que o nosso concreto tenha um caráter de translucência, ou seja, ele vai permitir que a luz passe por ele. Então, a história do concreto translúcido iniciou-se em 2001, quando o arquiteto húngaro Áron Lozonczy, dono da Litracon, que ainda vende blocos em escala comercial, criou o primeiro bloco de concreto translúcido. Já no Brasil, foi desenvolvido apenas em 2008 pela Universidade de Sobral, no Ceará. Aqui no Rio Grande do Sul, iniciou apenas em 2009 com a Univates e em 2010 com a Unicinos. No Brasil, vale ressaltar que ele encontra-se apenas em regime tecnológico. Já em relação à normativa, o concreto translúcido não apresenta nenhuma regulamentação específica, porém recomenda-se que ele siga algumas normas já existentes, a exemplo da NBR 15.575, NBR 5.674, NBR 14.037 e a NBR 16.280. Agora falando sobre a forma de produção do concreto translúcido, ela é dividida em diversas etapas. Primeiramente, tem-se a preparação da forma, que pode ser de diversos tipos de materiais, tanto de madeira, acrílico ou metal. Em seguida, é feita a disposição das fibras. Elas são dispostas de maneira paralela e longitudinalmente ao longo da forma. E, posteriormente, é feita a concretagem com concreto autoadensável. Esse processo de concretagem e disposição das fibras é repetido diversas vezes até que se atinja o limite da forma. E, por seguinte, é feita a remoção do molde quando o concreto atingir o estado endurecido. E, por fim, é feito o corte dos blocos. Esse corte é feito de maneira transversal para que as fibras fiquem visíveis nos dois lados do bloco. Vale destacar também que a forma de produção que ocorre aqui no Brasil é diferente da europeia, pois na Europa o concreto translúcido já é produzido industrialmente.
Aqui eu trouxe algumas imagens referentes ao processo de fabricação brasileiro, onde a gente consegue perceber que a principal particularidade do nosso processo é a utilização de formas de acrílico com furos de 1 milímetro de diâmetro e espaçadas em 1 centímetro, onde serão distribuídas as fibras. Já neste próximo slide eu trago um processo de fabricação que é praticamente igual aos anteriores, entretanto ele faz a utilização de formas de madeira. Então é a única particularidade que ele apresenta em relação aos processos anteriores. E a única diferença no traço do concreto translúcido é que ele deve ser bem fluido, o concreto, né? Então ele deve ser composto por materiais bem finos. Por exemplo, a peneira de areia tem que ser de 1,18 milímetros. As fibras óticas tem que ter uma espessura máxima de 2 milímetros. Fibras essas que compõem cerca de 4 a 5% do volume do concreto. Essas fibras elas são formadas pelo revestimento primário, pela casca e mais internamente pelo núcleo, que é que vai passar o feixe de luz, né? O restante do concreto é formado pela matriz, que é o meio aglomerante, cimento e água, elementos de reforço, agregados, brita e areia, e ainda pode conter outros aditivos, fibras, pigmentos e ações. Dentre as vantagens que o concreto translúcido nos proporciona, podemos citar o fato que ele permite a passagem de luz solar de forma indireta, ou seja, em um cômodo fechado, com um concreto translúcido haverá luz natural dentro dele, necessitando menos luz artificial. Podemos citar também o fato de haver menor necessidade de acabamento, como gesso ou pintura, além do fato dele ocupar menos concreto, em cerca de 30%, pois as fibras ocupam esse espaço, e estar disponível em diversas cores, o que auxilia ainda mais na sua principal função, que é a estética. Juntamente com as vantagens, nós temos as desvantagens. A principal delas é o preço elevado. Isso se deve ao fato de que, em cada bloco, as fibras devem ser posicionadas manualmente, sendo um trabalho praticamente artesanal. Esse trabalho artesanal precisa de uma mão de obra qualificada, o que contribui para aumentar o preço. Além disso, os blocos podem ser utilizados apenas para alvenaria de vedação. Isso também está relacionado ao fato de não serem reconhecidos por normativas atuais. As propriedades de estado fresco do concreto translúcido são as mesmas do tradicional, mas agora endurecido ele fica cerca de 30% mais leve. As fibras, claro que vão estar afetando a resistência, mas assim ele apresenta grande versatilidade técnica, de uso e estética. E aqui está o ponto-chave, o ponto principal do concreto translúcido, a translucidez. Ele consegue até 70% de passagem de luz. E a parte estética se destaca, por exemplo, na Xangai Expo em 2010, na China, né? E ele é muito utilizado na Hungria, porque lá que ele foi inventado, né? Então foi utilizado em museus, em bancos de praça, luminária de praça, e também utilizado na fabricação de luminárias pela própria empresa do inventor. Pesam cerca de 10 quilos, são feitos na cor cinza, branco e preto. Aqui estão as referências, caso vocês tenham se interessado pelo assunto, queiram saber um pouco mais. Agradeço pela atenção, pela oportunidade de estar passando esse conteúdo para vocês. Muito obrigado.